Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Era um dia ensolarado de outono em 1995 quando a turma do ensino médio da escola local embarcou em uma excursão ao Parque Nacional Great Smoky Mountains. Os alunos estavam animados com a perspectiva de passar o dia ao ar livre, longe das salas de aula e das tarefas diárias. Os professores, Sr. Thompson e Sra. Williams, lideravam o grupo, ambos experientes em guiar excursões escolares e assegurar a segurança dos alunos. O plano era simples, uma caminhada pela famosa trilha Klingman's Dome, um dos pontos mais altos do parque, seguida de um piquenique e algumas atividades educacionais sobre a flora e a fauna locais. Os alunos estavam divididos em grupos, cada um sob a supervisão de um monitor. Billy, um garoto de 16 anos, estava no grupo liderado pela Sra. Williams. Ele era um estudante quieto, mas muito curioso, com uma paixão pela natureza e por aventuras ao ar livre. A trilha era bem marcada e considerada segura, mas exigia atenção devido às suas partes mais íngremes e cobertas de raízes e pedras. O grupo avançava em um ritmo constante, fazendo pausas frequentes para descansar e tirar fotos da paisagem deslumbrante. Billy estava particularmente entusiasmado, sempre na frente, observando atentamente cada planta e inseto que encontrava. Durante uma dessas paradas, enquanto todos estavam reunidos ao redor da Sra. Williams ouvindo uma explicação sobre as árvores nativas, Billy se afastou um pouco para explorar uma área mais densa da floresta. Ele não foi muito longe, apenas o suficiente para sentir a excitação da descoberta. Foi quando avistou algo estranho no chão e uma trilha de pegadas que parecia levar para o interior da mata. Sua curiosidade o levou a seguir essas pegadas, imaginando que poderiam ser de algum animal raro. O tempo passou rapidamente enquanto Billy seguia a trilha, perdido em pensamentos e observações. Quando finalmente olhou para o relógio, percebeu que havia se afastado mais do que pretendia. Tentou voltar pelo mesmo caminho, mas a floresta parecia diferente agora, mais fechada e intimidante. Ele começou a chamar pelos colegas, mas não obteve resposta. O som de sua própria voz parecia ser absorvido pelas árvores ao redor. Enquanto isso, o grupo na trilha principal começou a perceber a ausência de Billy. A Sra. Williams, preocupada, organizou uma busca imediata com a ajuda dos outros alunos e do Sr. Thompson. Eles gritaram seu nome repetidamente, mas não houve resposta. A inquietação tomou conta de todos quando perceberam que a floresta era vasta e cheia de armadilhas naturais para um jovem inexperiente. As horas se passaram, e a preocupação transformou-se em pânico. As autoridades do parque foram chamadas, e uma busca organizada começou ao cair da noite. Guardas florestais, voluntários e até cães farejadores foram mobilizados. Eles seguiram os rastros de Billy, que de repente paravam de maneira abrupta, como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar. As buscas continuaram incessantemente durante semanas, sem qualquer sinal de Billy. A história rapidamente se espalhou, atraindo a atenção da mídia e do público. Teorias surgiram, alguns acreditavam que ele poderia ter caído em uma fenda ou sido atacado por um animal selvagem, enquanto outros especulavam sobre algo mais sinistro, talvez até sobrenatural. Os pais de Billy, devastados pela perda, nunca desistiram de procurar. Eles contrataram detetives particulares, consultaram médiuns e até participaram de programas de TV pedindo ajuda. Mas Billy nunca foi encontrado. Sua ausência deixou um vazio enorme na comunidade e uma sombra sombria sobre aquela fatídica excursão. Anos depois, os relatos de avistamentos estranhos começaram a surgir.
Várias pessoas afirmavam ter visto um jovem que se parecia com Billy vagando pelas trilhas do parque. Esses avistamentos eram fugazes, mas todos descreviam o mesmo: um garoto de aparência triste, vestindo roupas de trilha desgastadas, que desaparecia na névoa antes que alguém pudesse se aproximar. Alguns visitantes do parque relataram sentir uma presença estranha ou ouvir sussurros quando passavam pelo local onde Billy foi visto pela última vez. Essas histórias alimentaram a lenda de que o espírito do garoto ainda perambula pelas montanhas, preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos, buscando uma saída ou talvez esperando ser encontrado. Uma história particularmente perturbadora veio de um guarda florestal veterano, chamado Jack. Ele relatou que, durante uma patrulha noturna, viu um garoto sentado em uma pedra, olhando fixamente para a floresta. Quando Jack se aproximou e perguntou se ele estava perdido, o garoto simplesmente levantou-se e caminhou em direção às árvores, desaparecendo sem deixar rastros. Jack jurava que o garoto se parecia muito com as fotos antigas de Billy. Os relatos continuaram a aparecer esporadicamente, mantendo viva a memória de Billy entre os frequentadores do parque e a comunidade local. Alguns acreditavam que seu espírito precisava de ajuda para encontrar paz, enquanto outros achavam que ele estava lá para alertar sobre os perigos da floresta. O Parque Nacional Great Smoky Mountains é um lugar de beleza estonteante, mas para aqueles que conhecem a história de Billy, também é um lugar onde a natureza esconde segredos sombrios. A história do garoto perdido é um lembrete constante da fragilidade da vida e do poder misterioso das montanhas. É uma história de tristeza e perda, mas também de mistério e fascínio, que continua a intrigar e assombrar aqueles que a conhecem. Enquanto a floresta continua a crescer e mudar com o tempo, o nome de Billy e sua trágica história permanecem gravados na memória coletiva. Os visitantes ainda sussurram sobre ele ao passar pelas trilhas, e muitos deixam pequenas ofertas ou rezas silenciosas na esperança de que seu espírito finalmente encontre paz. E assim, a lenda de Billy, o garoto que desapareceu na excursão escolar, vive, ecoando através das árvores e do tempo, um mistério nunca resolvido nas profundezas das Great Smoky Mountains. Em uma tarde fria e chuvosa de outono, um grupo de estudantes universitários de História da Arte visitou o Museu de História Natural de Londres, uma instituição renomada por suas coleções vastas e variadas. Entre eles estava Emma, uma jovem entusiasta de fotografia e com um interesse particular por fenômenos paranormais. A visita era parte de uma excursão acadêmica organizada pelo professor Dr. Stevens, um especialista em história vitoriana, que desejava que os alunos tivessem uma experiência educativa além das paredes da universidade. O museu, com sua arquitetura grandiosa e atmosfera quase gótica, sempre teve um ar de mistério. As exposições, que iam de fósseis pré-históricos a artefatos antigos, eram fascinantes, mas também tinham um quê de macabro. Durante a visita guiada, o grupo começou a ouvir histórias sobre as origens do museu e os muitos relatos de avistamentos de figuras fantasmagóricas ao longo dos anos. Enquanto caminhavam pelas galerias mal iluminadas, Emma não podia deixar de sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Ela começou a tirar fotos das exposições, fascinada pelas sombras e pelos detalhes intrincados dos displays. Seus colegas, embora céticos, também estavam intrigados pelas histórias contadas pelos guias e pelo próprio Dr. Stevens, que mencionou algumas lendas locais associadas ao museu. A primeira experiência perturbadora ocorreu na ala dos dinossauros. Enquanto o grupo estava reunido ao redor de um esqueleto de Tiranossauro Rex, ouviram um som baixo e contínuo, como um sussurro distante. Pensando que poderia ser o vento ou algum sistema de ventilação, não deram muita importância inicialmente. No entanto, à medida que o som persistia e se tornava mais distinto, os alunos começaram a se sentir desconfortáveis. Emma, sempre curiosa, capturou algumas fotos do local, esperando talvez registrar algo fora do comum. Conforme o grupo se movia para a seção vitoriana, a atmosfera tornou-se ainda mais tensa. Os corredores eram estreitos, e a iluminação fraca criava sombras que pareciam se mover por conta própria. Aqui, as histórias de assombrações se intensificavam. O guia mencionou que durante a era vitoriana, o museu havia sido o local de uma série de eventos inexplicáveis, incluindo o desaparecimento de um zelador que, segundo a lenda, ainda vagava pelos corredores em busca de algo perdido. Foi nessa sessão que Emma capturou a imagem mais perturbadora.
Enquanto tirava fotos de uma exposição de fósseis, sua câmera capturou a imagem clara de uma mulher em um vestido vitoriano, parada ao lado do esqueleto de um dinossauro. A figura era pálida, quase translúcida, e parecia estar olhando diretamente para a câmera. Emma, ao revisar a foto, ficou gelada de medo. Não havia nenhuma explicação racional para aquela figura, e nenhum dos outros alunos ou o guia lembravam de ver alguém vestido daquela forma no museu. A descoberta da foto rapidamente se espalhou entre os colegas e o professor. Dr. Stevens, embora cético, ficou intrigado e sugeriu que revisassem mais de perto as histórias e os registros do museu. Durante essa investigação, descobriram que a mulher na foto correspondia à descrição de uma antiga curadora do museu, que havia morrido em circunstâncias misteriosas no final do século XIX. Ela era conhecida por sua dedicação obsessiva às coleções do museu e havia sido vista pela última vez nas galerias de fósseis antes de desaparecer. A foto de Emma e as histórias associadas à curadora deram início a uma série de eventos inexplicáveis. Nos dias que se seguiram, os alunos relataram experiências estranhas, tanto no museu quanto em suas residências. Objetos se moviam sozinhos, sussurros podiam ser ouvidos no silêncio da noite, e algumas pessoas até relataram ver a figura da mulher vitoriana em espelhos ou janelas. Esses eventos culminaram em uma noite em que um grupo de alunos, liderado por Emma e Dr. Stevens, decidiu passar a noite no museu para investigar mais a fundo. Equipados com câmeras, gravadores de áudio e outras ferramentas de investigação paranormal, esperavam documentar mais evidências das assombrações. À medida que a noite avançava, a tensão aumentava. No começo, tudo parecia tranquilo, mas logo começaram a ouvir passos ecoando pelos corredores vazios. Os sussurros retornaram, mais claros e intensos, como se várias vozes estivessem conversando ao mesmo tempo. Um dos alunos, Tom, teve uma experiência particularmente assustadora quando, ao olhar através de uma das vitrines, viu o reflexo da curadora vitoriana atrás dele, mesmo estando sozinho na sala. Os gravadores de áudio capturaram sons perturbadores, incluindo uma voz feminina dizendo repetidamente "o ajude-me" e "o encontre-me". As câmeras de vídeo, colocadas estrategicamente nas áreas mais assombradas, registraram orbes de luz movendo-se em padrões estranhos, e em uma ocasião, a figura sombria de um homem vestindo roupas de zelador vitoriano atravessando uma parede. O ápice da noite veio quando Emma, ao explorar a ala dos fósseis sozinha, sentiu uma presença intensa e uma queda repentina de temperatura. Ela se virou e viu a figura da curadora parada a poucos metros de distância. A figura parecia estar tentando comunicar algo, mas antes que Emma pudesse reagir, a figura desapareceu, deixando apenas uma sensação de tristeza e desespero. Na manhã seguinte, o grupo deixou o museu, convencido de que algo realmente inexplicável estava ocorrendo ali. As experiências que vivenciaram foram documentadas e discutidas extensivamente, tanto na universidade quanto em círculos mais amplos. A foto de Emma tornou-se um ponto central dessas discussões, considerada por muitos como uma das evidências mais convincentes de assombrações no museu. Com o tempo, o Museu de História Natural de Londres tornou-se um ponto de interesse não apenas para amantes da história e da ciência, mas também para entusiastas do paranormal. Investigações adicionais foram conduzidas, e muitas outras evidências de atividades sobrenaturais foram registradas. Para Emma e seus colegas, aquela visita ao museu não apenas ampliou seu conhecimento acadêmico, mas também lhes proporcionou uma experiência inesquecível que misturava o fascínio pelo passado com o mistério do desconhecido. A história do museu e suas assombrações continua a ser contada, um lembrete persistente de que, às vezes, os lugares históricos guardam mais do que apenas objetos antigos, eles podem ser habitados pelas memórias e pelos espíritos daqueles que viveram e trabalharam neles, deixando uma marca indelével tanto nas paredes quanto nas mentes de quem se atreve a explorá-los. A história da Floresta Proibida remonta aos tempos dos nativos americanos, que evitavam a área, acreditando que era habitada por espíritos malignos e criaturas sobrenaturais. Diziam que a floresta tinha uma presença maligna, e os anciãos aconselhavam os jovens a nunca se aventurarem muito longe entre as árvores. Os colonos europeus que chegaram mais tarde também perceberam a estranha atmosfera do lugar e registraram relatos de desaparecimentos inexplicáveis e avistamentos de figuras sombrias. No século XIX, um pequeno vilarejo chamado Evershad foi fundado na periferia da floresta.
Os moradores eram em sua maioria madeireiros e agricultores, e muitos deles dependiam dos recursos naturais da floresta para sobreviver. No entanto, à medida que se aventuravam mais profundamente, começaram a perceber que havia algo errado. Trabalhadores relatavam sentir-se observados, mesmo quando estavam sozinhos, e sons estranhos ecoavam pela floresta, mesmo em dias sem vento. Um dos primeiros e mais notórios eventos envolvendo a Floresta Proibida ocorreu em 1863, quando um grupo de madeireiros desapareceu sem deixar rastros. Eles haviam entrado na floresta para explorar novas áreas de corte de madeira e nunca mais foram vistos. As buscas intensivas organizadas pelos moradores de Evershad não encontraram nenhum sinal dos homens, e a sensação de inquietação aumentou. O medo da floresta começou a se infiltrar na vida diária do vilarejo. Com o passar dos anos, mais histórias de desaparecimentos e encontros sobrenaturais se acumularam. Um dos casos mais famosos envolveu um caçador chamado Samuel, que em 1887 decidiu desafiar as lendas e se aventurar profundamente na Floresta Proibida. Samuel era um homem conhecido por sua coragem e habilidades de sobrevivência, mas após entrar na floresta, ele também desapareceu. Sua esposa, desesperada, organizou uma busca com os moradores do vilarejo, mas, novamente, não encontraram nenhum traço dele. Em 1923, um grupo de exploradores amadores, fascinados pelas histórias sobre a floresta, decidiu montar uma expedição. Entre eles estava John Harrison, um escritor interessado em documentar fenômenos paranormais. A expedição de Harrison ficou conhecida como a Expedição Evershad. Eles levaram equipamentos fotográficos e de gravação, na esperança de capturar evidências dos supostos espíritos e criaturas que habitavam a floresta. A expedição foi cuidadosamente planejada, e o grupo passou dias se preparando para a jornada. Ao entrarem na Floresta Proibida, começaram a sentir uma mudança na atmosfera. O ar parecia mais denso, e os sons da floresta, geralmente preenchidos com o canto de pássaros e o farfalhar das folhas, tornaram-se estranhamente silenciosos. A sensação de estarem sendo observados era constante, e a tensão entre os membros do grupo aumentava a cada passo. Durante a segunda noite da expedição, algo inexplicável aconteceu. Enquanto acampavam em uma clareira, ouviram gritos que ecoavam pela floresta, seguidos por sons de passos correndo entre as árvores. Quando foram investigar, não encontraram nada além de silêncio e escuridão. Na manhã seguinte, um dos membros do grupo, Richard, estava desaparecido. Seus pertences estavam intactos, mas não havia nenhum sinal dele. Harrison e os outros continuaram a busca por Richard, mas começaram a notar fenômenos estranhos, árvores marcadas com símbolos desconhecidos, luzes que piscavam entre as árvores à noite e sombras que pareciam se mover por conta própria. A tensão chegou a um ponto de ruptura quando outro membro da expedição, Sarah, começou a ter visões de figuras sombrias e a ouvir vozes que ninguém mais conseguia escutar. No final da semana, o grupo, desgastado e apavorado, decidiu abandonar a expedição. Ao voltarem para Evershad, relataram suas experiências, mas foram recebidos com ceticismo e medo. Harrison documentou tudo o que pôde, mas as evidências eram escassas e fragmentadas. O desaparecimento de Richard nunca foi resolvido, e a expedição Evershad tornou-se mais uma adição às lendas sinistras da Floresta Proibida. Nos anos que se seguiram, a floresta continuou a atrair aventureiros e curiosos, muitos dos quais nunca retornaram. Em 1954, um grupo de estudantes universitários de uma fraternidade decidiu testar sua coragem passando a noite na floresta como parte de um ritual de iniciação. A noite começou com risos e brincadeiras, mas rapidamente se transformou em terror quando começaram a ouvir sussurros indistintos e sentir presenças invisíveis ao redor deles. Os estudantes relataram ter visto figuras sombrias se movendo entre as árvores e luzes que dançavam ao longe, parecendo guiá-los para o interior da floresta. Um dos estudantes, Mark, desapareceu durante a noite, e os outros, em pânico, correram de volta para o vilarejo. A busca por Mark foi infrutífera, e ele foi mais um a se perder para os mistérios da floresta. As lendas da Floresta Proibida continuaram a crescer, alimentadas por desaparecimentos inexplicáveis e encontros sobrenaturais. Em 1982, um documentarista chamado William Carter decidiu fazer um filme sobre a floresta e suas lendas.
Ele passou meses entrevistando moradores de Evershad e pesquisando os arquivos históricos. Quando finalmente entrou na floresta com sua equipe de filmagem, estavam preparados para qualquer eventualidade, ou assim pensavam. Carter e sua equipe montaram câmeras em pontos estratégicos e passaram noites gravando sons e imagens. Na terceira noite, enquanto exploravam uma parte remota da floresta, capturaram em vídeo uma figura nebulosa que parecia se materializar e desaparecer em segundos. As gravações também captaram sons estranhos, como sussurros e risadas distantes, que pareciam vir de todas as direções. Uma noite, enquanto revisavam as filmagens, a equipe notou que as câmeras haviam capturado algo assustador, uma sombra que se movia de forma antinatural, como se estivesse consciente da presença das câmeras. A equipe ficou assustada, mas Carter, determinado a desvendar os segredos da floresta, insistiu em continuar a investigação. Na última noite de filmagem, a situação se tornou insustentável. A equipe foi acordada por gritos horríveis vindos de dentro da floresta. Ao saírem de suas tendas, encontraram um dos membros, Emily, em estado de choque, incapaz de falar sobre o que havia visto. As gravações daquela noite revelaram apenas caos e figuras indistintas movendo-se rapidamente, sons de galhos quebrando e gritos de desespero. A equipe decidiu abandonar o projeto e deixou a floresta ao amanhecer. Carter tentou editar o material que haviam conseguido, mas grande parte das gravações estava comprometida, como se algo ou alguém estivesse tentando apagar as evidências. O filme nunca foi concluído, e Carter, atormentado pelas experiências, abandonou o projeto de documentário sobre o paranormal. Hoje, a Floresta Proibida continua sendo um lugar de fascínio e medo. As histórias sobre desaparecimentos e fenômenos sobrenaturais ainda atraem aqueles dispostos a desafiar o desconhecido, mas a maioria das pessoas prefere manter distância. A floresta, com sua densa cobertura e atmosfera opressiva, permanece um enigma, guardando seus segredos nas profundezas sombrias e silenciosas. Os moradores de Evershad ainda contam histórias ao redor das fogueiras, lembrando aqueles que se perderam e os mistérios que nunca foram resolvidos. A Floresta Proibida é um lembrete poderoso de que, por mais que a ciência e a razão avancem, ainda há lugares no mundo onde o inexplicável reina, desafiando nosso entendimento e instigando nossa imaginação. O Castelo de Bran, situado na Romênia, é uma fortaleza medieval que exala mistério, história e lendas. Erguido no século XIV, entre 1377 e 1388, este castelo é frequentemente associado ao lendário Conde Drácula, personagem criado por Bram Stoker. Embora não haja evidências concretas de que Vlad III, o Empalador, tenha residido ali, o Castelo de Bran continua a ser um ícone do terror e da cultura vampírica, atraindo milhares de turistas anualmente. A localização do castelo é estrategicamente fascinante. Posicionado na passagem entre a Transilvânia e a Valáquia, a fortaleza controlava a rota comercial entre essas duas regiões, o que lhe conferia importância tanto militar quanto econômica. O castelo, situado no alto de uma colina, é cercado por uma paisagem deslumbrante, com montanhas cobertas por florestas densas que parecem sair diretamente de um conto de fadas ou, mais apropriadamente, de uma história de terror. Arquitetonicamente, o Castelo de Bran é uma obra-prima gótica. Suas torres altas e estreitas, paredes de pedra e corredores sinuosos criam uma atmosfera de suspense e fascínio. A estrutura original passou por várias modificações e restaurações ao longo dos séculos, mas ainda mantém sua essência medieval. O castelo possui uma série de salas e câmaras, algumas das quais são decoradas com móveis e artefatos dos séculos passados, proporcionando aos visitantes um vislumbre da vida na Idade Média. A história do Castelo de Bran está repleta de eventos notáveis. Originalmente construído como uma fortaleza defensiva, ele desempenhou um papel crucial na proteção da Transilvânia contra invasões. Durante o século XV, a ameaça dos otomanos era uma constante, e o castelo servia como uma fortaleza de resistência contra essas invasões. A fortaleza também foi utilizada como residência real e passou por diversas mãos ao longo dos séculos. Uma das figuras históricas mais associadas ao Castelo de Bran é Vlad III, também conhecido como Vlad, o Empalador. Vlad III era um voivoda da Valáquia e é lembrado por sua crueldade e métodos brutais de punição, em particular o empalamento, que se tornou seu método favorito de execução.
A ligação entre Vlad e o castelo de Bran é principalmente baseada em lendas e suposições. Embora não haja provas concretas de que Vlad tenha usado o castelo como residência permanente, ele pode ter passado algum tempo lá durante suas campanhas militares. A associação com Drácula, no entanto, é mais um fruto da imaginação de Bram Stoker e da tradição popular do que de fatos históricos comprovados. As lendas e o folclore ao redor do castelo de Bran são abundantemente ricas e envolvem contos de vampiros, fantasmas e eventos sobrenaturais. O próprio Bram Stoker nunca visitou a Romênia, mas seu romance O Drácula fez do castelo um símbolo mundial do vampirismo. Os habitantes locais há muito contam histórias de espíritos inquietos que vagam pelos corredores e jardins do castelo. Uma das lendas mais famosas é a de um fantasma de uma dama que foi morta injustamente e agora assombra o castelo, buscando vingança. O turismo é uma parte vital da história moderna do castelo de Bran. Milhares de turistas de todo o mundo visitam o castelo anualmente, atraídos tanto pela sua beleza arquitetônica quanto pelas lendas de terror que o cercam. O castelo foi transformado em um museu que exibe artefatos históricos, móveis antigos e documentos que contam a história da fortaleza e da região ao seu redor. Os visitantes podem explorar os salões, torres e masmorras do castelo, muitas vezes sentindo um arrepio na espinha ao imaginar as histórias sombrias que essas paredes de pedra poderiam contar. Além das exposições históricas, o Castelo de Bran também oferece uma série de eventos e atividades temáticas, especialmente durante o Halloween, quando o castelo se transforma em um ponto focal para celebrações assustadoras. Festas temáticas, tours noturnos e encenações dramáticas de contos de vampiros e fantasmas atraem multidões, aumentando ainda mais a mística do castelo. O impacto cultural do Castelo de Bran é imenso. Ele não é apenas um símbolo da história medieval romena, mas também uma parte integral da cultura pop global. Filmes, livros, séries de TV e jogos de vídeo frequentemente fazem referência ao castelo, solidificando sua posição como uma das fortalezas mais icônicas do mundo. A imagem do castelo envolto em neblina, com seus pináculos e torres projetando sombras sinistras, é uma visão que ressoa profundamente no imaginário coletivo. Apesar do influxo de turistas e da comercialização das lendas de Drácula, o Castelo de Bran mantém uma atmosfera de mistério e encanto. As visitas ao castelo muitas vezes deixam os turistas com uma sensação de respeito e temor pelo passado e pelas histórias que sobreviveram ao longo dos séculos. A combinação de fatos históricos, arquitetura deslumbrante e lendas de terror faz do Castelo de Bran um lugar verdadeiramente único. Os arredores do castelo também são dignos de nota. A região da Transilvânia é famosa por suas paisagens naturais de tirar o fôlego, com montanhas majestosas, florestas densas e aldeias pitorescas que parecem ter parado no tempo. A cidade de Brav, localizada nas proximidades, é uma charmosa cidade medieval que complementa a visita ao Castelo de Bran com suas próprias histórias e belezas históricas. Para muitos, uma visita ao Castelo de Bran é uma jornada ao coração do mistério e da história. É um lugar onde o passado e o presente se encontram, onde a linha entre realidade e lenda se torna indistinta. A sensação de andar pelos corredores escuros e frios do castelo, ouvindo o vento assobiar pelas torres e imaginando os contos de Vlad, o Empalador, e Drácula, é uma experiência inesquecível que deixa uma marca duradoura na memória de todos que ousam explorar suas profundezas. Em resumo, o Castelo de Bran é mais do que apenas uma antiga fortaleza, é um símbolo da rica tapeçaria de história, lendas e cultura que compõem a Romênia. Com suas conexões ao folclore vampírico, suas histórias de assombrações e seu papel crucial na defesa medieval, o castelo continua a capturar a imaginação de todos que se deparam com sua majestade sombria. Visitar o Castelo de Bran é mergulhar em um mundo onde a história e a fantasia se entrelaçam, criando uma narrativa cativante que ressoa através dos tempos. A ilha de Poveglia, situada na Lagoa de Veneza, Itália, é um lugar envolto em mistério, terror e lendas sombrias. Ao longo dos séculos, esta pequena ilha teve vários usos, desde um posto de quarentena até um asilo psiquiátrico, e hoje é conhecida como um dos lugares mais assombrados do mundo. Histórias de dor, sofrimento e morte permeiam cada centímetro desta ilha, transformando-o em um destino fascinante e aterrorizante para aqueles que ousam explorar suas ruínas. A história de Poveglia começa no século V, quando os primeiros habitantes buscaram refúgio na ilha para escapar das invasões bárbaras que assolavam o Império Romano.
Durante muitos séculos, a ilha permaneceu relativamente pacífica, servindo como um local de refúgio. No entanto, essa tranquilidade foi drasticamente interrompida durante o século XIV, quando a peste bubônica, conhecida como a Morte Negra, varreu a Europa. Em 1348, a peste atingiu Veneza com força devastadora, e Poveglia foi rapidamente transformada em uma estação de quarentena para os infectados. Milhares de pessoas, tanto os doentes quanto os suspeitos de infecção, foram enviados para a ilha, onde a maioria encontrou seu fim. Corpos eram queimados em grandes fogueiras, e a terra da ilha tornou-se saturada com as cinzas dos mortos. Estima-se que mais de 160 mil pessoas foram enterradas ou cremadas em Poveglia durante as epidemias de peste, um legado macabro que marca a ilha até hoje. Com o passar do tempo, as histórias sobre Poveglia cresceram em escuridão. No século XVII, quando outra onda de peste atingiu Veneza, a ilha voltou a ser utilizada como estação de quarentena. Mais uma vez, milhares de pessoas foram enviadas para a ilha para morrer. Os habitantes de Veneza acreditavam que a ilha estava amaldiçoada, e os pescadores locais evitavam suas águas, temendo pescar restos humanos em suas redes. A fama sombria de Poveglia continuou a crescer, e no final do século XIX, a ilha recebeu um novo tipo de residente, pacientes de um asilo psiquiátrico. Em 1922, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha, acrescentando mais uma camada de horror à sua história. As condições do hospital eram desumanas, com relatos de tratamentos brutais e experimentos macabros realizados nos pacientes. Um dos médicos que trabalhava no hospital, conhecido apenas como o médico maluco, supostamente realizava lobotomias e outras cirurgias experimentais sem anestesia, acreditando que poderia curar os doentes mentais. De acordo com a lenda, este médico eventualmente enlouqueceu, assombrado pelos espíritos das suas vítimas, e acabou se jogando do campanário do hospital. Alguns dizem que ele sobreviveu à queda, apenas para ser estrangulado por uma misteriosa névoa que emergiu do chão. O hospital foi fechado em 1968, mas as ruínas ainda permanecem, um testemunho silencioso dos horrores que ocorreram ali. Hoje, Poveglia é uma ilha abandonada, repleta de edifícios em ruínas e vegetação densa. O acesso à ilha é restrito, e poucos se atrevem a visitá-la devido às suas histórias aterrorizantes e à reputação de ser assombrada. Aqueles que se aventuram a Poveglia relatam uma sensação esmagadora de medo e tristeza, e muitos afirmam ter visto fantasmas, ouvido gritos e sussurros, ou sentido presenças invisíveis os observando. O cenário de um acampamento na ilha de Poveglia seria, portanto, o cúmulo do terror. Imagine um grupo de jovens aventureiros decidindo desafiar as lendas e passar uma noite na ilha. Armados com barracas, lanternas e câmeras, eles desembarcam na ilha ao cair da noite, determinados a explorar os mistérios que a cercam. Enquanto montam o acampamento nas proximidades do antigo hospital psiquiátrico, o ar parece carregar um peso opressivo. As ruínas, silhuetas escuras contra o céu noturno, projetam sombras longas e inquietantes. O som das ondas batendo suavemente contra a costa é a única coisa que quebra o silêncio sepulcral que envolve a ilha. A primeira noite começa relativamente tranquila, com o grupo explorando os edifícios abandonados. No entanto, à medida que a noite avança, a atmosfera começa a mudar. Sons inexplicáveis começam a emergir das sombras, passos leves, sussurros indistintos e risadas distantes que parecem vir de todos os lugares e de lugar nenhum. As lanternas falham repetidamente, mergulhando os exploradores em escuridão total, apenas para acender novamente de forma intermitente. Um dos membros do grupo, curioso e cético, decide explorar o campanário onde o médico supostamente encontrou sua morte. Subindo os degraus rangentes, ele sente uma presença gelada ao seu lado, e, de repente, ouve um grito agonizante que ecoa pela torre. Apavorado, ele corre de volta ao acampamento, apenas para encontrar seus amigos igualmente aterrorizados, alegando ter visto sombras movendo-se entre as árvores e figuras nebulosas observando-os de longe. O medo se instala de vez quando uma das barracas é inexplicavelmente derrubada, e os jovens percebem que estão cercados por algo além da compreensão. Eles tentam racionalizar os eventos, atribuindo-os ao cansaço e ao nervosismo, mas as ocorrências estranhas se intensificam. Vozes de crianças rindo, portas rangendo sem vento e a visão fugaz de uma figura encapuzada os deixam em estado de pânico.
Decidindo que já tiveram o suficiente, o grupo tenta deixar a ilha antes do amanhecer. No entanto, quando chegam ao barco que os trouxe, descobrem que os remos desapareceram. Presos na ilha, com a escuridão parecendo mais densa e opressiva a cada minuto, eles decidem se abrigar nas ruínas do hospital, esperando que o amanhecer traga alívio. À medida que a noite se arrasta, as manifestações sobrenaturais se tornam mais agressivas. Objetos são lançados através da sala, portas batem violentamente e os jovens sentem mãos invisíveis puxando suas roupas e cabelos. A sensação de estarem sendo observados é quase insuportável, e alguns começam a rezar, esperando que isso traga algum conforto. Finalmente, o primeiro vislumbre do amanhecer começa a despontar no horizonte, e as atividades paranormais parecem diminuir. O grupo, exausto e traumatizado, decide fazer uma última tentativa de deixar a ilha. Para seu alívio, eles encontram os remos misteriosamente devolvidos ao barco. Rápida e silenciosamente, remam de volta ao continente, prometendo nunca mais retornar a Poveglia. As experiências daquela noite permanecem com eles para sempre, uma lembrança assombrosa dos horrores que encontraram. Relatam suas histórias a poucos, cientes de que muitos não acreditarão. No entanto, para eles, a verdade é clara: Poveglia é um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos é extremamente tênue, e aqueles que se aventuram lá nunca mais são os mesmos. A ilha de Poveglia permanece como um dos lugares mais enigmáticos e assustadores da Terra, um testemunho silencioso de séculos de dor e sofrimento. Suas ruínas continuam a atrair aqueles que buscam o sobrenatural, mas poucos têm coragem de passar uma noite inteira na ilha. A cada ano, mais lendas são acrescentadas à já vasta coleção de histórias de terror que cercam Poveglia, solidificando ainda mais sua reputação como a ilha mais assombrada do mundo.